Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, queridos, a paz do Senhor para você. Agora nós vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus nesta noite. Para tanto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, tá? Nós vamos dar como referência do verso 1 até o verso 27, mas eu vou ler somente o verso 1. Você aí na sua casa depois pode ler todos os versos de 1 ao 27.
e no decorrer da mensagem nós vamos citar alguns trechos, então fique à vontade, tá? Fica com a gente, compartilha esse link aí. Então, 2 Samuel 11, apenas o primeiro verso, diz assim a palavra de Deus: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de leitura da Tua Palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor Deus. Nós possamos ouvir e que essa palavra venha trazer frutos, Senhor Deus, frutos em abundância, Senhor Deus, de riquezas, coisas espirituais que venham transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa história de Davi. Davi, o rei Davi, aquele que derrotou o leão, aquele que derrotou o urso, aquele que derrotou o grande Golias. E nessa noite, o tema da nossa mensagem é: ele deveria ter ido, mas ficou. Davi deveria ter ido, né? Conforme nós lemos no início do capítulo 11, o verso 1, né? Era primavera, e Davi pega Joabe, que era o comandante lá do seu exército, e manda ir lutar, né, contra os amonitas, e Davi não foi. E se você continuar lendo durante todo o capítulo 11, você vai ver que Davi resolveu ficar. Ele ficou na sua casa e não foi à frente do seu exército para a batalha, como era comum daquela época, todos os reis irem. Né? É lógico que o rei não ia lá na frente, mas ele ia junto com o seu exército, comandando, né? Dando, né? Influenciando os soldados a irem lutar, né? Ter mais garra, que seriam vencedores. Mas Davi assim não fez. Davi ficou em casa. Ele deveria ter ido, mas ele ficou. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: o homem que deveria ir e não vai, ele se torna ocioso, indiferente e desertor. O homem que deveria ir e não vai, anota aí, ele se torna ocioso, indiferente e desertor. E assim se tornou Davi. Incrível, né? Logo Davi, irmão Alexandre, até Davi teve os seus problemas, as suas dificuldades, os seus momentos de crise. Às vezes nós estamos meio assim como Davi. Deveríamos ter ido à igreja no domingo de manhã, mas não vamos. Deveríamos ler a palavra de Deus, mas não lemos. Deveríamos orar, mas não oramos. E a partir do verso 2, você começa a ver o que acontece quando você deveria fazer alguma coisa e não a faz. E olha só no verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Uma tarde. Presta atenção. Ele não levantou de manhã. Ele levantou à tarde. Né? Alguns comentários dizem que era por volta de 13 horas. Já tinha até passado o horário do almoço. Né? Sabe aquele adolescente, aquele jovem, ou aquela pessoa que perde a hora, dorme o dia todo e acorda depois do almoço? Assim foi Davi. Então, verso 2: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. O verso 3:
e mandou alguém procurar para saber quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Então, querido, Davi, ele se tornou ocioso. Em vez de ele ir para onde ele deveria ir, ele que era o ungido de Deus, o rei Davi, o escolhido por Deus para reinar sobre toda Israel, ele abre mão daquilo que Deus o chamou e fica em casa. E se torna um cara ocioso nesse momento de vida da história dele de vida, né? E ele levanta ao final da tarde, no início da tarde, e imagino eu ele passeando lá pelo seu terraço e olhando como é que está o Joabe, né? O pessoal todo lá na guerra, e ele olha para lá, ocioso, não tem o que fazer. Naquela época não tinha Netflix, não tinha internet, ele não poderia nem ver um filmezinho, e aí ele olha no seu terraço e avista aquela bela mulher tomando banho, aqui diz a Bíblia. E era Betseba, filha de Eliã, mulher do Urias, o Hitita. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que Davi chama os seus servos e pergunta, né, quem é ela? E o pessoal fala, olha, essa é a mulher de Urias, Davi. E Davi não quis saber. Passou por cima do seu soldado que estava lá na guerra lutando e mandou buscar aquela mulher para estar com ele. Quando estamos longe do objetivo, né, que Deus traça para as nossas vidas, quando nós perdemos o alvo daquilo que Deus coloca em nossos corações, nós nos tornamos preguiçosos, mente vazia. E foi assim que Davi fez. Além de acordar tarde, se tornar um preguiçoso, ele tem a sua mente vazia. E já dizia minha mãe, que mente vazia é oficina do diabo. E o que aconteceu, querido? Se você continuar lendo a palavra de Deus, no verso 4, diz assim, do capítulo 11, Davi então mandou que a trouxessem e se deitou com ela, e que havia de se purificado, né, acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para a casa dela, e aí, queridos, o que aconteceu? Aquela mulher engravidou. E foi logo depois da menstruação. Então ela vai, manda o mensageiro dela falar para Davi, olha Davi, eu estou grávida e esse filho é seu. Agora está consumado, carimbado o problema da ociosidade da vida de Davi. Né? Existia uma frase, quem procura acha, né? Ele, em vez de estar na casa de Deus, ele, ao invés de estar lutando junto com o seu povo, contra os amonitas, ele preferiu ficar em casa e dar ouvido e dar olhos à carne. Davi sai do espírito e alimenta a carne. Muitas das vezes, queridos, nos dias de hoje, nós estamos assim, passeando pelos nossos terraços carnais, não espirituais, e buscando em coisas fúteis, em filmes, em novelas, em saídas, em baladas, e esquecemos que somos filhos de Deus. E quando vemos, já estamos provando, tirando gostinhos das coisas que são oferecidas por Satanás no mundo dos dias de hoje.
Davi foi assim. Ele se esqueceu por alguns instantes de quem ele era, que era um rei ungido por Deus, e buscou na mulher do próximo, na mulher do Urias, prazeres ao qual ele não deveria ter. E esse momento de prazer gerou um filho. E é interessante, querido, que o que Davi faz? Davi parece até criança, né? Parece até criança. Porque a criança, né, aí na sua casa, seu filho de 7, 8, 9, 10 anos, 11, acho que até adolescente, até adulto também, quando erra, faz alguma coisa de errado, esconde, né? Criança, então, quem quebrou esse vaso que estava aqui? Eu não fui. Você não viu que quebrou? Não, eu não fui. E Davi tentou fazer isso. Primeira coisa que Davi faz é mandar buscar Urias lá no campo de batalha. E aí nós vamos para o segundo ponto. O homem que deveria ir e não vai, torna-se o quê? Uma presa fácil do pecado. E foi o que aconteceu com Davi. Agora, além dele cometer adultério com a mulher de Urias, ele agora manda buscar Urias lá no campo de batalha. E Urias vem, né? E se você continuar lendo no verso 6, né? Davi mandou esta mensagem a Joabe e falou: olha, fala para o Urias voltar, né? Imagino eu. Manda Urias voltar do campo de batalha. E quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam os Joabe, os soldados, né? Cheio de amor para dar o Davi, né? E lhe disse: olha, Urias, você é um soldado, né? Imagino, você é o melhor soldado que eu tenho. Para isso, essa noite, você vai para sua casa, fica com a sua mulher, tenha a melhor noite de amor com ela, vá para sua casa, Urias. Era Davi tentando esconder os seus erros. Nesse momento, queridos, acontece, nesse capítulo, né, da palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 11, né, um dos momentos mais tristes da vida de Davi. Porque, além de cometer o adultério, ele agora está muito próximo de cometer um assassinato. Porque Urias, querido, Urias não volta para casa. Urias, se você continuar lendo, no verso 8 ele diz: olha, Urias, vá descansar um pouco em casa. Urias sai do palácio e logo lhe foi mandado um presente do rei. O rei deu um presente para ele. Mas o que Urias fez? No verso 9, Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam todos os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Ele não foi para casa. E sabe por quê? Porque ele era fiel ao seu rei. Ele era fiel ao que ele foi chamado. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, que era guardar o rei, que era guardar Israel. Então ele falou: olha, Davi, como posso eu ir para minha casa e jantar e tomar um banho, me alegrar com a minha esposa, enquanto Joabe e os meus outros companheiros soldados estão lá no campo de batalha morrendo? Não, meu querido rei, eu vou ficar aqui na frente do palácio. Era um coração de discípulo, era um coração de servo de Deus. Esse era o coração de Urias. Amém? Qual tem sido o seu coração? Como tem sido o seu proceder a cada dia na sua vida? Como tem sido?
Urias podia muito bem ter ido para casa. Poxa, o cara já devia estar dias e mais dias ali no campo de batalha. Foi chamado pelo rei, não foi nem o comandante, foi o rei que chamou. Ele se apresentou, o rei reconheceu ele, porque Davi não conhecia Urias, ganhou um presente de Davi, e Davi falou para ele: vai para casa, está dispensado. Nos dias de hoje, com certeza, a primeira coisa que a gente faz é correr para casa. Poxa, meu chefe me dispensou, eu vou-me embora. Mas Urias não, ele tinha um alvo, um objetivo e um propósito de vida. Hoje em dia, muitas pessoas se desviam do caminho de Deus, porque vivem sem objetivo, sem alvo e sem propósito. Você tem se desviado do seu verdadeiro objetivo? Faça essa pergunta para você, ao seu coração. E no verso 10, continuando, os servos chegaram para Davi e falou: Davi, Davi, olha, eu não sei por que você está querendo fazer tanta coisa boa para o Urias, mas eu quero te informar que o Urias não foi para casa. Aí Davi deve ter pensado: mas como? Eu sou o rei, eu mandei ele para casa, mandei ele ir dormir com a mulher dele, mas ele não foi? Não, não foi. Mas aonde ele dormiu? Na porta do palácio, guardando. Ali estava Urias. E no verso 11, querido, Urias dá uma grande prova, um testemunho de servo que ele era. Verso 11, Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Aleluia! Era um servo fiel, Urias, era um homem fiel àquele propósito, ao que ele foi chamado. Deus chamou Urias para defender o reino de Israel, e ali estava ele, e ele não abria mão. E isso deixou Davi totalmente desnorteado. Davi já não sabia mais o que fazer. Como eu vou resolver esse problema? Então Davi resolve fazer a pior coisa que ele poderia fazer na vida dele. E aí nós chegamos ao terceiro ponto. O homem que deveria ir e não vai, ele acaba prejudicando os servos que querem ir. E foi isso que Davi fez. Ele, além de não ir, ele, além de não participar, ele, além de pecar, ele agora prejudica também a vida de Urias. E a partir do verso 12 em diante, você vai ver que Davi faz o seguinte: escreve uma carta com seu próprio punho para Joabe. E ele pega aquela carta, querido, e entrega na mão de Urias. E fala: Urias, entrega essa carta para Joabe. Davi traz uma consequência tão grave para a vida dele. E depois, mais à frente, se nós formos ler o capítulo 12, vai ver que Deus cobra de Davi o que ele está fazendo de errado. Mas ele pega e nessa carta ele diz: Joabe, quando vocês forem lutar contra os amonitas, pega aí o cidadão Urias e bota ele lá na frente, mas bem na frente mesmo.
E a palavra de Deus nos diz que os amonitas eram muros muito altos, né? E eles ficavam lá de cima com arco e flecha, só dando flechada em quem estava à frente. E Davi mandou botar Urias ali, na frente, na boca da caçapa, como dizem aí, para que ele pudesse ser morto em batalha. Davi então consuma aquele ato de maldade, né? A maldade de Davi foi tão grande que o próprio Urias levou a carta de sentença dele. Tudo porque ele deveria ter ido, mas ficou em casa. É assim. Às vezes levantamos, não por ser domingo, ou quarta, ou quinta, não importa. Às vezes nós estamos prontos até para ir para a igreja, para um compromisso com Deus, e não vamos. Ficamos em casa, ou vamos fazer uma outra coisa, mas você tinha assumido o compromisso de ir. Você tinha assumido o compromisso de estar ali na célula, ou estar no culto, ou estar visitando uma pessoa, não vai. E acaba acontecendo alguma coisa de errado. Toda vez que a gente sai do foco, sai do alvo, sai do propósito que Deus traçou para a gente, alguma coisa acontece de errado em nossa vida. Porque estamos fora, estamos desfocados. E a palavra de Deus nos diz, né, que logo depois, no verso 18, Joabe envia um relatório completo da batalha para Davi, dando a seguinte instrução e falando para ele o que aconteceu. E que aquele homem, Urias, tinha morrido em batalha. Foi isso que Davi fez. Ele adulterou, ele se tornou uma pessoa ociosa, e além disso, ele cometeu o assassinato de Urias, não com suas próprias mãos, mas colocando ele lá na frente do campo de batalha. Mas Urias não. Urias, durante todo o período, como nós vimos, Urias, e eu quero não salientar os erros só de Davi aqui no verso 11, e segundo a palavra de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a partir do capítulo 12, você vai ver Natã repreendendo a Davi, né? E aí já é uma outra história, mas hoje eu quero terminar essa mensagem colocando para você o que Urias fez. Urias foi um homem fiel aos propósitos de Deus na sua vida. No verso 8, no verso 9, no verso 11, como nós lemos, e no verso 12, ele se colocava sempre à disposição para fazer o trabalho de Deus, para cumprir, né, tudo aquilo que foi propósito de Deus na vida dele. Eu quero terminar ainda lendo o verso 11 de novo com você. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Amém? Porque ele era fiel. Nós precisamos ter em nossos corações essa fidelidade para com Deus. Ser fiel no compromisso da nossa vida cristã, na leitura da palavra de Deus, no nosso momento de oração, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, na presença no culto aqui em nossa igreja, na presença das células,
na presença dos nossos ministérios, precisamos ser fiéis, assim como Urias foi. Amém? E para recapitular, primeiro, o homem que deveria ir não vai, torna-se ocioso e indiferente e desertor. O homem que deveria ir não vai, se torna uma presa fácil do pecado. O homem que deveria ir e não vai, acaba prejudicando os servos que querem ir. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite e que você tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe e fique com Deus e fique na paz.